vou falar aqui sobre a etapa de geração do código intermediário. Para começar a responder essas perguntas aqui, a etapa foi completamente ou parcialmente concluída. Foi completamente concluída. O programa ele foi testado para todos esses testes que é apresentado aqui nos recursos do livro. Algum erro? Não foi encontrado nenhum erro para essas entradas. As dificuldades se concentraram na construção do corpo. A gente fez soluções que bem razoáveis, mas não tem 100% de certeza a respeito deles. Mas acredita que tá ok. A participação de cada membro da equipe. A gente tem um método de fazer tudo simultaneamente. Então, quando a gente se sente preparado para começar, a gente faz incontáveis reuniões durante a semana até concluir. Então, dessa forma, todo mundo consegue participar. E, bom, agora eu vou começar aqui a demonstração da execução. Primeiro aqui eu vou pegar todos os nomes dos frames usando aqui como teste a binarytree.java. Então a gente vai percorrer a nossa lista de fragmentos e ver os nomes dos frames. Então aqui a gente consegue ver que tem de btstart até tree_hack_print. Se a gente vir aqui, são exatamente esses métodos que tem aqui, bt com start, e aqui tree vai até o hackprint. Eu posso mostrar também aqui o corpo dessas funções, que aparece um negócio bem grande, tá aqui, todo o corpo que foi gerado do nosso programa. Não vale a pena analisar isso, então vou deixar comentado aqui e vamos dar uma olhada no código do visitor. Bom, eu vou destacando as partes mais importantes. Então, começando aqui com... A gente criou aqui uma nova tabela de símbolos, porque a gente achou que seria mais interessante do que modificar a que já estava construída e fazer essa baseada na anterior, porque assim a gente não quebra a modularidade do nosso programa. Então, a gente faz isso. Aqui nessa função a gente adiciona um fragmento na lista de fragmentos. Isso é chamado lá na declaração do método, na visita da declaração do método. Tá indo mais para baixo. Aqui é feito a lock local dos atributos, aqui em class declaration simple e class declaration extends. Tá aqui a declaração do método, a gente começa criando o frame, fazendo uma lista de variáveis que escapam também, que são todas falsas, e cria o frame, que são exatamente o que foi printado aqui, esses nomes de frames que fazem parte da nossa lista de fragmentos. Que é chamado a gente percorre a tabela de símbolos e chama o alloc local, colocando na outra tabela de símbolos também. Aqui a construção do body. E além do body a gente também tem essa stm_list que é passado por proc_interest1, que é as coisas que tem no body. E aqui no final a gente pega e passa o retorno do método pro temporário RV do frame corrente. E no final que a gente chama o proc_interest1 e coloca na lista de fragmentos o body com current frame, cria lá um fragmento. Nice. Aqui não é tão interessante. O print a gente chama o external call de um print que está definido no runtime.c.
o assign. Beleza, o assign, a gente começa pegando na tabela de símbolos o, o registrador temporário que tem o lado esquerdo da expressão, da expressão aqui do identificador, e a gente faz um move desse lado esquerdo para o valor que é colocado do lado direito, né, que ele é obtido através desse V. E no caso que é um new object, isso é um caso a ser tratado em que bom, não tem muito o que fazer, né? Porque isso já é feito através da tabela de símbolos, essa alocação é feita lá. Então isso é como se fosse uma linha que não é para fazer nada. Então a gente só coloca o registrador que já tinha nele mesmo. Tá, o array assign, que é interessante ver que o final, né, que a gente faz um move do valor para essa região de memória aqui, que é calculada com a multiplicação da posição pelo tamanho do vetor, que é o deslocamento que a gente tem que fazer, e somar com a primeira o endereço do vetor, né? Que é pegado também da tabela de símbolos, né? O axis dele e pega o temporário dele. Uma questão que veio agora é que talvez esse aqui devesse ser um new main, né? Porque eu quero botar no negócio da memória, então talvez faça sentido. Então fica aí a pergunta. Tá aqui o end, que a gente... e o less than, que a gente teve um pouco de dificuldade para passar do livro para cá, mas parou de... do livro não, do slide, mas parou de pensar no slide e pensou realmente o que eles faziam e deu certo, acredito. O array lookup é parecido lá em cima. O array length, basta pegar na tabela de símbolos o temporário do array, que a primeira posição é o length. Aqui o call é interessante por causa que, bom, tem uns casos especiais a ser tratado. Por exemplo, quando a gente tem que o é um des, né? Então é como se estivesse chamando um des ponto algum método. E, bom, a gente não consegue pegar o objeto para colocar na primeira posição dos argumentos. Então a gente só bota um novo temporário para ele ser como se fosse o objeto que está chamando. E da mesma forma um call também. Por exemplo, quando a gente tem um new, a gente tem uma chamada para uma função alinhada, né? Duas funções, uma atrás da outra. A primeira ela meio que não tem, ela não está na tabela de símbolos, então é como se a gente só pegasse um temporário para ela, porque ela é como se fosse um objeto anônimo, né? E é isso. O new array a gente usa o runtime.c fazendo o external call do init array. New object, isso aqui é interessante porque a gente poderia pensar no construtor, só que em mini Java não tem o construtor, então meio que o new array ele em geral não vai servir para nada, né? Como eu expliquei lá no caso especial do assignment. E é isso. Não sei quanto tempo deu, espero que não tenha dado 10 minutos.